Horizonte, nossos pastores regionais das nossas 37 regiões. Eu convido aqui o pastor Aguinaldo Azevedo, que estará falando em nome de todos nós, em nome do Senhor Jesus. Muito amigo também do pastor Ariel, da sua família, também estará aqui representando todos nós. Meus irmãos, a paz do Senhor, eu quero louvar a Deus por poder estar convosco, na presença de Deus, o nosso pastor Josué, com meu amigo, pastor Daniel e sua família, para hoje agradecermos a Deus pela vida dele. Pastor Daniel é aquele amigo que está sempre junto. Pede quem não pode se aproximar dele. Porque estando próximo dele, a gente aprende muito. E Deus tem me colocado como meu amigo para a gente caminhar juntos. Uma vez que, quando a gente olha, por exemplo, o quadro dos pastores regionais, a gente começou lá, quase que junto, e vem caminhando até hoje, né? Eu estava aqui ouvindo os irmãos falarem, meditando, o nosso livro, falando aqui das experiências dele, eu comecei a lembrar de muitas coisas. E lembrei que quando o Senhor saiu de Belo Horizonte para ir ao campo, no Santo Ministério, Deus falou assim para a gente, falou assim, esse aqui serve, vamos andar. E mandou a gente não sabia, nem queria saber se ia ter dinheiro no final do mês, se ia comer, se ia comer. A gente simplesmente tinha um desejo de ir fazer a obra do Mestre. Essa caminhada, onde o Senhor passou, tenho certeza, o Senhor não passou fome, o Senhor foi cuidado, mas que passou aperto, e que houve algumas necessidades, houve. Mas a gente, quando a gente olha para trás, a gente pensa engraçado que a gente nem percebeu isso, a gente não percebeu que passou por essas coisas, porque o nosso alvo era muito estar no centro da vontade de Deus, em obediência à nossa liderança. Então, onde mandassem, o que falassem, a gente simplesmente dizia sim, Senhor, e procurava cumprir. Por quê? Porque recebemos de Deus o chamado para fazer a sua obra e auxiliar esses homens que são as nossas lideranças. Então, quando as pessoas olham para a gente hoje, tem uns que até tentam mal lugar para a gente, tem uns que ficam querendo degradear com a gente, achando até que a gente é inimigo dele. Mas se mandar ele passar por onde ele passou, ele não passa nunca, não quer nem passar, ou não consegue passar. Mas a nós, ao Senhor, e meu Deus, Deus deu graça. Muitos anos se passaram, feridas houve, decepções houve, mas o Senhor passou por todas as barreiras que se levantaram. Deus deu graça para passar por todas elas, e hoje nós estamos aqui para agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito por nós. Pastor Ariel é um grande amigo que a gente conversa muito e das nossas dificuldades. Se é dificuldade em família, a gente está comungando e orando junto. Se é no ministério, se é em qualquer outra situação, nós estamos sempre conversando, um orientando o outro e orando junto para que Deus resolva e dê a pouco tudo aquilo já passou e a gente continua glorificando a Deus, porque Deus tem cuidado de mim. Continuar sendo seu amigo e tenho certeza que os irmãos do Nacional, a maioria, eles estão aí já sentindo, né? Porque daqui uns dias o Senhor se despede dessa igreja para um novo ciclo, uma nova regional, quando o Senhor estará, Deus estará usando o Senhor conforme o João aqui também, vai ser da mesma forma lá. Os irmãos, eles estão aqui de coração apertado, pensando como será, né, sem o nosso pastor aqui, sem a minha sem a sua família. Aí eu quero agora
que ele coloca o homem, ele tira o homem quando ele quer. E aí, para dizer que é isso, alguém vai me contar comigo. Agora, até quando a gente não quer o pastor da igreja, você pode orar 1 ano, 2 anos, 3 anos, e ele não vai sair. Quantas pessoas agora, esse pastor que você não quer vai sair é agora, depois que quando chegou a vontade dele, né? E quando ele é bom e que a gente se sente bem com ele, eu consigo olhar dessa igreja, pastor, perceber que os irmãos estão, de certa forma, tristes, pensando assim, é o último aniversário que nós vamos comemorar dele aqui no Nacional. Porém, essa igreja continuará sendo cuidada pelo próprio Deus, porque da mesma forma que ele enviou o pastor Ariel um dia, ele está enviando outro, e o outro vai continuar essa boa obra, e essa igreja vai marchar conforme fez até aqui, e cada dia melhorando, porque a obra de Deus é assim, é cada dia melhorando, como Deus vai te usar para o outro lado lá. Então, pastor, eu estou feliz por estar aqui. Minha família tudo queria vir, mas não foi possível. Eu achei que mesmo consegui chegar, porque a chuva estava impedindo a gente de caminhar também. Muita chuva mesmo, mas Deus nos deu graça. E os pastores regionais, o senhor é um dos meus amigos, eles são os meus amigos. Nós estamos num mês difícil, muitos eles estão viajando, outros com algumas dificuldades na regional, porque os obreiros estão viajando e não puderam sair, mas está o senhor aqui. Mas o senhor é muito querido no nosso ministério, e segundo o nosso presidente, o senhor é o nosso decano, e nós estamos aqui para te abraçar. Deus te abençoe. E aí, o versículo que eu li lá na faixa, Hebreus capítulo 6, versículo 10, que diz que Deus não é injusto para esquecer da nossa obra, do amor com que serves aos santos, de serviços que ainda servem aos santos até hoje. Serve no passado, serve no presente, e enquanto Jesus quiser, você vai continuar servindo. E o que me chama a atenção é que a Bíblia diz que Deus não é justo para esquecer. O homem pode esquecer, o ministério pode esquecer, a igreja pode esquecer, os obreiros podem esquecer, não porque são a igreja igual, o ministério igual, não é por isso, é porque são ser humano, o ser humano esquece muito. O ser humano esquece muitas coisas. No último batismo, por exemplo, estava saindo do batismo, ele chegou, chorou, me abraçou, celebrou com o marido dela, há 30 segundos ela evangelizava, e eles estavam se batizando naquele dia, e uma alegria por ter me visto, e até hoje eu estou descobrir quem é essa, eu não sei, eu esqueci, a gente esquece, mas Deus não esquece, pastor. Deus viu suas lágrimas, a sua caminhada, Deus viu as dores que o Senhor passou, tudo isso para fazer a sua obra, e agora o sacrifício que o Senhor fez para a sua obra virá em lugar lá, o que vem dele, ele não esquece. Deus te abençoe, muito obrigado, pastor Josué. Meus irmãos, eu deixo aqui um texto da palavra de Deus. E esse texto é para toda a igreja e também ao pastor Ariel. A gente costuma dizer que a gente tem como falar muito em pouco tempo e falar pouco de muito tempo. E eu quero fazer uso de uma palavra, pastor Ariel. Deus nos deu o privilégio de construir uma grande amizade, um grande relacionamento, de conhecimento. Nós amamos e consideramos todos os nossos pastores do Ministério de Paraíso. Todos são amigos, amáveis, homens de Deus. Mas o pastor Ariel, nós andamos juntos desde eu criança. Não que a Eunice é antiga, viu, Eunice? Você não é decana, não. Porém, ela foi minha professora da escola bíblica dominical, e o pastor Ariel foi o meu líder das missões. E quando eu tinha 13 anos de idade, aquele fogo ardendo para poder fazer a obra de Deus, eu comecei a dirigir a igreja com 14 anos. E com 13 anos, ainda ali, cooperando junto ao pastor Ariel, um dia ele mesmo não sabia
sabendo aonde eu iria, aonde eu estaria. Deus usou de uma forma maravilhosa uma mensagem profética. E o pastor Léo disse assim: olha, Deus mandou te dizer que vai nessa tua força, que Deus